Olá, povo de Deus, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, conversão de São Paulo, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 22, de 3 a 16 e Marcos 16, de 15 a 18. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso por causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra. Eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão de meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Temos nos Atos 3 relatos da chamada conversão de Paulo, com as quais Lucas enriquece a história da primitiva comunidade cristã, sem se preocupar com o rigor histórico. Alguns pormenores são mesmo improváveis. O autor do livro dos Atos pretende personificar em Paulo a justificação do cristianismo e a falta de razão do judaísmo. O evento de Damasco articula-se em 3 momentos: um diálogo de reconhecimento mútuo entre Jesus ressuscitado e Saulo de Tarso, a conversão de Saulo, revelada na pergunta: Que hei de fazer, Senhor? E a missão. Quem conheceu a vontade de Deus e viu o justo, recebendo a palavra da sua boca, torna-se testemunha do que viu e ouviu. Doravante, para Paulo, a única forma de vida é ser missionário. Um dos elementos importantes desta narrativa é a metáfora da cegueira. Paulo passa da cegueira na qual vivia para uma vida iluminada, por aquele do qual deverá se transformar testemunha radical. Interessante observar que uma grande luz o torna cego. Recuperando a vista, será testemunha desta grande luz. A queda do apóstolo será a sua ascensão a uma nova vida. Cair para levantar, transformando-se em outra pessoa, inteiramente renovada. Marcos 16, 15 e 18. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Estamos diante de um texto que não faz parte da narrativa original de Marcos, que termina com o versículo 8 do capítulo 16. O que vem depois disso é considerado anexo de Marcos. Neste anexo temos uma síntese das aparições de Jesus ressuscitado presentes nos demais evangelhos. Porém, os sinais que aqui são descritos são originais. É claro que o texto não pode ser lido de maneira fundamentalista, pois ninguém vai sair por aí pegando em serpentes e tomando veneno só para autenticar seu seguimento a Jesus. O texto quer ressaltar o destemor e a garra com que os missionários devem sair pelo mundo inteiro, anunciando o evangelho a toda a criatura. Como celebramos hoje a conversão do apóstolo Paulo, destacamos que ele, depois da sua experiência de fé e de comunidade, torna-se verdadeiro apóstolo de Jesus. Desde sempre a igreja entendeu que o mandato missionário do ressuscitado se dirigia também a ele. Paulo submete-se e obedece. Deus quer salvar a humanidade com a colaboração da própria humanidade. Jesus precisa de missionários testemunhas. A salvação é fruto da pregação e realiza-se pelo ato de fé de quem a escuta. Quem acreditar e for batizado será salvo. Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem a nossa colaboração. Os sinais e prodígios que acompanham a pregação dos apóstolos manifestam a presença consoladora de Deus no meio de nós. Saulo, cidadão romano por privilégio da sua cidade natal, Tarso, era um judeu convicto, formado na escola de Gamaliel em Jerusalém. Opôs-se decididamente à nova fé que começava a propagar-se na Palestina e arredores. Assistiu ao martírio de Estevão e tomou parte nele, guardando o manto do mártir que lhe colocaram aos seus pés. Perseguiu violentamente os crentes em Jesus Cristo. O seu nome causava terror nas comunidades cristãs. Depois de ter feito a experiência com o ressuscitado no caminho para Damasco, mudou para sempre sua vida com a sua forma de crer e de pensar. Jesus ressuscitado que ele perseguia tornou-se o centro da sua espiritualidade e da sua teologia. Funda diversas comunidades na Ásia e na Europa. Escreve-lhes cartas que testemunham o seu amor a Jesus Cristo e à Igreja, e nos dão elementos importantes da sua teologia. Como apóstolo verdadeiro e autêntico, Paulo tem sempre o cuidado de voltar a Jerusalém para se confrontar com outros apóstolos e não correr em vão. Há muitos séculos que a festa da sua conversão foi fixada no 25 de janeiro, talvez por causa da data da transladação do seu corpo, que atualmente repousa na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Um beijo no seu coração.